Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Hoje, nesse Sagrado Evangelho, nós temos um ensinamento que vai nos levar a uma reflexão sobre a cruz de Jesus. A cruz é esse instrumento que nos leva a reconhecer Jesus Cristo, a conhecer verdadeiramente o Filho de Deus, que assumiu a cruz para nos salvar. Por isso que o Evangelho de hoje, ele vai nos chamar a atenção sobre um aspecto interessante que remete lá ao Antigo Testamento. Se nós olharmos bem, nós vamos ver que logo no início do Evangelho, o evangelista vai dizer que Jesus tinha entrado em Jericó. Jericó é a cidade que o povo de Israel, é a primeira cidade que o povo de Israel entra para conquistar a terra prometida. Então aqui nós já temos como que um símbolo, uma imagem salvífica. Jesus adentra com seus discípulos nesta cidade. Isso significa que ele está conduzindo os seus discípulos à salvação. E assim nós vemos como que depois, Jesus caminhando por essa cidade, ali havia um homem chamado Zaqueu. Ele era cobrador de impostos e era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Aqui nós vemos uma coisa também bem interessante, porque para ser chefe dos cobradores de impostos, esse homem ele deveria ser um judeu, porque assim eram os cobradores de impostos, os publicanos, eles eram judeus que assim cobravam impostos dos próprios judeus. Por isso que eles eram considerados pecadores públicos, por isso que eles eram considerados também traidores da sua pátria, do seu povo. Mas veja, esse homem já tinha ouvido falar de Jesus Cristo. Mas esse homem era muito baixo e não conseguia ver Jesus Cristo. Jesus caminhando por aquela cidade, Zaqueu ele vai correr à frente e vai subir numa árvore. E aqui nós temos o símbolo da cruz, o madeiro onde Jesus Cristo nos traz a salvação. Somente quando Zaqueu subiu a árvore que ali ele foi capaz de contemplar, de ver Jesus Cristo. Essa é a experiência que nós temos da nossa fé. Nós temos muitas vezes uma experiência com Deus num primeiro encontro, que geralmente é uma experiência com o ressuscitado, com a ressurreição de Cristo, porque sentimos a presença dele na nossa vida. Mas no decorrer do tempo, todo o sentimentalismo ele vai passando. E aí Jesus Cristo ele começa a nos fazer participar dos seus mistérios, que é claro, esses mistérios que vão conduzir à cruz. Por isso que aqui nós temos essa imagem bela, essa árvore
que é símbolo da árvore da vida, que é símbolo da árvore da cruz, de onde pende o verdadeiro fruto da vida, que é Jesus Cristo. Somente dessa árvore, Zaqueu foi capaz de contemplar a Deus, contemplar Jesus Cristo. Assim também, somente quando nós abraçamos a cruz, quando nós pegamos a nossa cruz, quando nós subimos nessa cruz para morrer com Cristo, para ressuscitar com Ele, que nós somos capazes de experimentar verdadeiramente esse conhecimento de Jesus Cristo. Por isso que esse homem, ele faz esse esforço. Assim também nós precisamos, cada vez mais, não fugir da cruz. Precisamos, dia após dia, sermos capazes de ir adentrando nesse grande mistério da cruz, que não é fácil de viver, porque nos traz angústias, tribulações, nos traz as dificuldades do dia a dia, mas quando nós vamos assumindo essas dificuldades, nós vamos vendo que acontece o mesmo mistério que aconteceu com Zaqueu no Sagrado Evangelho, porque esse homem que abraçou a cruz, que subiu na árvore, esse homem foi visto por Jesus Cristo. Assim também é a nossa vida. Quando nós assumimos a nossa cruz, as nossas dificuldades, as nossas tribulações e lutamos contra essas coisas para superar essas realidades, o próprio Cristo olha para cada um de nós e Ele vem ao nosso socorro. Esse é o primeiro passo, podemos dizer assim, para um amadurecimento da nossa fé, da nossa espiritualidade. Porque o primeiro encontro, ele só nos atrai a Deus, motiva o nosso coração para desejar a Deus. Mas o primeiro encontro ainda não permite com que Deus habite plenamente em nós, porque nós precisamos de uma purificação. A cruz é essa purificação, para tornarmos o nosso interior, o nosso coração, um templo santo para que Deus habite. Por isso que nós vemos, quando Jesus olha para Zaqueu e diz para que ele desça depressa dessa árvore, Zaqueu, ele vai descer dessa árvore e Jesus vai ali dizer que iria hospedar-se naquela casa, na casa de Zaqueu. Aqui nós vemos também esse simbolismo que nessa experiência com o crucificado, nós vamos abrindo, motivando a nossa vontade para abrir o nosso coração para receber a Cristo em nós, pelo dom da fé, pelo dom da confiança, da esperança em Jesus Cristo. E essa é uma atitude de correspondência, de caridade. Por isso que depois desse mistério que nós vivemos com Cristo, também ali vai acontecer algo muito importante na vida de Zaqueu e também acontece na nossa vida, que é o fruto dessa experiência viva com Cristo. Zaqueu ficou de pé diante do Senhor e vai dizer: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Veja que esse homem, ele tendo essa experiência com Cristo, ele reconhece o seu pecado. Esse homem, ele reconhece que precisa ali mudar de vida. E ele reconhece daquelas fraudes que ele cometeu no passado. E assim ele tem um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira contrição e decide ali ter essa atitude de desapego dos bens materiais e realmente corrigir aquele mal que ele cometeu no passado. Essa é uma atitude que nós precisamos também ter, porque esse é o fruto de uma verdadeira conversão, de uma verdadeira experiência com Jesus Cristo. Depois, no Sagrado Evangelho, nós vamos ainda contemplar Jesus Cristo dizendo: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Veja que Jesus Cristo aqui nos traz como último ensinamento do Evangelho essa realidade. A salvação entrou naquela casa. A salvação é o próprio Cristo, mas só que Jesus Cristo só entra no nosso interior,
na nossa vida interior a partir de um ato de liberdade. E esse ato de liberdade, como Zaqueu teve, de se arrepender dos seus pecados, de ir ao encontro de Jesus Cristo para contemplar a Jesus Cristo. Esses atos de liberdade que nós precisamos ter, para que possamos permitir com que Cristo habite em nosso coração, habite dentro em nós, porque Jesus veio para nos procurar, Jesus veio para salvar aquele que estava perdido. E nós somos esses que muitas vezes conhecemos a palavra, conhecemos Jesus Cristo, conhecemos muitas coisas, mas nós precisamos dar continuidade ao nosso caminho, porque conhecer a palavra, a Jesus Cristo, os mandamentos, a doutrina, é um processo gradativo. Nós nunca vamos conhecer plenamente, mas nós vamos, no decorrer do caminho, se aprofundando cada vez mais. E esse aprofundamento vai gerando conversão na nossa vida, até que realmente a nossa vida seja liberta dos males, dos pecados, dos vícios. E aí sim, nós poderemos ser uma verdadeira casa perfeita, um templo santo, para que Jesus Cristo possa se hospedar, possa habitar e permanecer em cada um de nós, porque Ele veio para nos procurar, nos salvar e realmente resgatar a cada um de nós que estávamos perdidos em nosso sentido da vida, para retomar o verdadeiro sentido da vida, que é o caminho rumo ao reino dos céus. Mas, como o texto sagrado aqui nos mostra, só há um caminho para encontrar a Jesus Cristo, que é esse subir na árvore, que é sim abraçar a cruz de cada dia, para que a partir desse mistério possamos nos abrir à graça divina, à presença de Cristo em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.